Bom, estou iniciando a gravação dessa nossa primeira reunião com a escola e a professora Jacksanda é nossa ilustre convidada a participar dessa primeira reunião, né, professora? Boa noite. Todos podem falar, viu, gente? Vocês podem acionar o microfone, vocês podem ficar à vontade. Essa reunião é mais fechada, então todo mundo pode falar. Primeiramente, agradecer a professora Jacksanda. Sei que você e os demais colegas estão passando assim por uma situação mais turbulenta ainda, né? Com essa adaptação do trabalho. Você está em casa, tem que fazer mil coisas, então é um desdobramento maior, né? Parece que você não precisa se deslocar para lugar nenhum, mas também tem mais tarefas em casa, né, Jacksana? Não tem um horário certo. É muito complicado. Então, para isso, né, com mais uma tarefa que é o programa de residência pedagógica que a gente está começando, né, é importante que a gente tenha uma rotina de trabalho, né, para que a gente possa ir se organizando aos poucos, né, e se adaptando a essa rotina, né? E a todo momento uma coisa nova, uma mudança, né? Uma notícia que eu acho importante que você, já que Santa, coloque para os nossos residentes, é a respeito da discussão do retorno às aulas. Como que está sendo feita essa discussão? Um decreto do governo do estado. Perfeito. Uma coisa que é importante, né, para refletir a respeito, né, desse retorno, em alguns estados já tem ocorrido retorno às aulas, mas não de forma total, né, de todas as turmas, etc. É mais
priorizando as turmas que estão em formação, terminando o ensino médio do EJA ou ensino médio regular, que são aqueles que estão saindo para fazer o Enem, né? E, mas não houve ainda nenhum debate. Você tem algum posicionamento de debates, reuniões dos representantes dos docentes na Secretaria de Educação, ou isso veio assim, simplesmente baixar o decreto e ficou esse impasse, por isso o presidente do sindicato aponta, né, com firmeza de não retornar às aulas e continuar do jeito que está. É isso? Tá, é, tem, ainda falta trabalhar, né, a forma como vai se dar o recebimento desses alunos, quais são os equipamentos de segurança, né, que vão ser utilizados dentro da escola, quem que vai monitorar, se vai ter medição de temperatura, como é que vai ser o controle do uso das máscaras, né, porque existe um tempo para usar as máscaras, então tem que ver tudo isso. Mas como é um assunto que é possível de acontecer a qualquer momento uma mudança significativa da forma como está posta as condições de trabalho na escola, né, Jacksandra, é, que pode haver um debate, pode haver discussão, pode haver, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Pode haver até uma greve, né? Porque a gente viu, eu já vi até escolas, né? Acho que foi em São Paulo que fizeram greve, no Rio, porque não tinham condições sanitárias nenhuma para poder retornarem. Mas em todo caso eu quero aqui de antemão falar para todos os residentes que estão presentes que a gente não pode, né, seguir no mesmo ritmo, né, que está sendo colocada, né, as escolas, né, de retornar imediatamente, etc. Por quê? Porque a universidade segue um protocolo de segurança. Então, a previsão, né, de retorno presencial para a universidade está sendo colocada para fevereiro. Mas a gente também não sabe se fevereiro já vai ter todas as garantias, né, todas as possibilidades de trabalho e como vai ser esse trabalho, se vai ser parcial, remoto e presencial, ou se vai ser só remoto. Então a gente não tem ideia de nada, tá tudo assim às escuras, né? Mas a gente enxerga algumas possibilidades. Então, de imediato, se por exemplo, essa semana ou semana que vem as escolas realmente vão voltar, né, aos trancos e barrancos, que a gente sabe que não há condições, né, sanitárias de
acontecer isso de uma hora para outra, vai ser paulatino, vai ser aos poucos. Então, o que, que vai acontecer? Os residentes, para manter a segurança de todos os residentes, a gente vai permanecer, né, com as nossas atividades remotas, né, através do AVA, fazendo as atividades, fazendo as leituras, acompanhando as reuniões, que é o que a gente está fazendo, né? E tendo assim uma construção do que a gente pode fazer quando retornarem às aulas. E caso isso não aconteça, também a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente. Porque aí até a CAPES pode interferir, suspender, até a possibilidade de fazer uma suspensão do programa. A gente não sabe, né? Mas, em todo caso, a gente está aqui dando seguimento, ou o sistema de bolsa, praticamente todos, acho que só ficou um para trás, que eu não me lembro, que estava faltando fechar o cadastramento, todos fizeram o seu cadastramento. Ficou algum aluno que está presente que ainda não conseguiu fazer, porque pelo que eu vi lá era só um que estava faltando, acho que era o Wagner. O Wagner é dessa turma? Alguém pode me informar? Sem a lista aqui. Não, né? Deixa eu conferir aqui, professora. Tem o André, Sodré. Vamos falando aí, presente. André está presente? Anísio. Anísio, aciona seu microfone e diga presente. Só tem homens. É, Fernando. Cadê o Fernando? Eu gostaria de ver também. Não, não dá para ver, né? Tudo bem. Ge- Aparece um pouquinho para a professora conhecer. Cadê? Fernando. Isso. Esse é o Fernando. É, o Anísio. Anísio, eu não vi o Anísio. Ah, o Anísio está com dificuldade para acessar a imagem. Tudo bem, Anísio. Sem problema. Os que apareceram, se quiser, porque a gente não sabe qual que é o limite de internet que cada um tem, então se quiserem desligar a câmera, não tem problema. E o microfone, quando não estiver falando, desliga, para não dar a microfonia. Jefferson, Jefferson Barbosiris, tá presente? Jefferson Barbosiris, saiu. Vamos lá, Jefferson Emerick. Tudo bem. Dá para ver a imagem, Jefferson? Tá bom, falou. Cleiton, dá para ver? Aparece um pouquinho aí para a professora. Eu também, porque eu não conheço vocês também, né? Para as professoras aqui. Ah, o Cleiton está aí. Alô, Cleiton. Obrigada, Cleiton. Se quiser desligar a imagem, não tem problema. Luciano Alencar está aí, né? Já está presente. Tô vendo. Luciano Alencar, tô vendo. Marilisa. Cadê a Marilisa? É Marilisa.
E o Romildo? Romildo que eu não tô vendo presença do Romildo. Eu acho que ele tá tendo alguma dificuldade de acesso também lá no AVA. Alguém tem notícia do Romildo? Ah, foi o Romildo que falou. Tá, mas acontece isso, tudo é possível de acontecer, né? É, o pessoal tá conversando entre si, né? Fiquem à vontade, sem abusar. Marilisa é a rainha da cocada preta aí na turma dos alunos, né? Olha, da turma que está aqui com a professora Jaxandra, quais são os alunos que estão fazendo o quinto semestre? Estão na metade do curso. Peraí, eu quem? Luciano, quem mais? Uhum. Luiz Fernando. Cleiton, que está no quinto semestre. Só os três, né? Bom, é bom saber disso porque aí esses alunos que estão no quinto semestre, professora Jaxandra, eles não estão matriculados na disciplina de estágio regularmente, porque o estágio vai começar no sétimo semestre. Mas eu creio que eles estão fazendo algumas disciplinas pedagógicas, psicologia, não sei, didática geral. No sexto semestre vocês vão fazer didática para o ensino da geografia, é isso? Não lembro. Mudou a grade há pouco tempo também. Não tem. Quando que você formou, Jaxandra? Ah, mudou bastante, muito. Não dá nem para lembrar tudo, né? Sim, é o que tá falando? Luciano, eu não tenho essa resposta pronta, acabada, bonitinha para dizer, olha, vai ser assim, assim, assim. Por quê? Nem mesmo o departamento, nem mesmo o colegiado de curso tem essa resposta. Vai depender das decisões que vão ser tomadas entre os departamentos e a congregação e depois das reuniões do CONCEP que vão acontecer daqui para frente até janeiro, provavelmente, eu acho que até dezembro já vão ter algum posicionamento de como vai ser definido, né, o calendário do ano que vem, porque o calendário não está ainda pronto. Então, para tudo isso, vai haver um intenso debate, inclusive pensando na questão da formação de vocês, né? Que vocês estão perdendo esse tempo da formação. Se vai ser concomitante os semestres, vai ser presencial e não presencial, vai ser misto, a gente não tem ideia ainda de como que vai ser o trabalho, né, para vocês concluírem o curso, tá? Mas, olha, vocês estão matriculados semestre 2020/1. Se, por exemplo, quando efetivamente voltarem as aulas em fevereiro, se realmente isso acontecer presencial,
O semestre que vai começar vai ser 2020/1. Agora, o tempo de execução do semestre pode ser que ele seja reduzido pela metade. Eu não sei, é uma hipótese. Para que seja concluído em menos tempo, por exemplo, 50% presencial e 50% não presencial, para ocupar metade do tempo, né, presencial, para poder entrar o semestre 2020/2, logo no início, no primeiro semestre do ano que vem. Eu suponho que há essa possibilidade para que diminua o prejuízo em relação aos formandos. Mas é uma hipótese pela experiência que eu já tive de greves e tudo mais, mas essa experiência de pandemia, ninguém passou por isso, né? Então a gente não sabe como é que vai ser o formato, né? O tamanho da carga horária. Pensando pelas próprias políticas públicas discutidas pelo MEC, observa-se que em relação à educação básica há um debate a respeito disso, de redução de carga horária também, não é, Jaxandra? Uhum. Dividido pela metade para cada ano, 2020 e 2021. Porque o efetivo são 800, né? Olha. Ou seja, ninguém sabe nada, né? As coisas estão sendo colocadas, às vezes meio que atropeladas, mas sem nenhuma coisa, nenhuma base sólida do que está sendo feito, né? Então, até mesmo essa proposta de fazer 2 anos em um, não se sabe de que forma isso vai ser feito, né? Porque é complicado, é muito difícil fazer. Todo mundo, literalmente, automático. E a recuperação dos conteúdos seria assim, aos poucos, mas sem controle, porque quem que vai controlar isso?
Jacksandro, tem uma questão que eu acho que é importante, que é mais de interesse aqui da residência, é entender. No caso da escola Eliodoro, ela vai fechar as 300 horas até que dia que vocês vão fechar o ano? Por exemplo, fechou, todo mundo passou e aí todo mundo de férias. Como é que vai ser isso? Tem já uma previsão? Tem um calendário fechado? Semana de Natal e Ano Novo, né? Entendi. Até março do ano que vem. Mas, nesse momento, então, está em execução o segundo bimestre. Tá. Jacksandra, tá. E você tem quantas turmas, quantas séries? Calma, peraí, eu tô anotando aqui. Segundo, duas turmas do nono A e B, oitavo A, B e C. Tá, ok. Você tem fundamental e o médio. Tá, essas turmas que você tem trabalhado normalmente como se tivesse sido, como se fosse presencial com a mesma carga horária ou é reduzida pela metade?
Então, para o terceiro ano. Aí quando você retorna para essa turma? Na outra semana ou a cada 15 dias? Como é que é? Que seria para fechar o bimestre. O bimestre seriam 40 horas. Aí você trabalha, quando você tem três turmas, você trabalha as três turmas juntas? Uhum. Que você faz, né? Que são os recursos que você desenvolve, né? Para mostrar para eles.
Uhum. Tá na plataforma. Ou seja, a apostila, né, ela vai só complementar o que você também utiliza com os alunos que estão na plataforma, vai ser passada também para aqueles que só estão com a apostila, pelo Whats. É que não tem a interação. Ainda mais agora, né? Já a situação do ensino fundamental já sempre foi delicada com relação à forma de ensino ciclado, né? Sempre foi delicada essa situação aí. A gente enxerga muita coisa aí que são resultado desse modelo que não teve uma adequação no formato ideal de formação real desses alunos, principalmente com relação à alfabetização, onde chegam alunos até o terceiro ano que têm dificuldade de leitura, né, de compreensão do texto. Então, tem alguns reflexos negativos a respeito do ensino ciclado, que não é o ponto da pauta aqui para a gente estar discutindo, mas podemos falar isso depois. E agora vem esse decreto afirmando que ninguém vai reprovar, então aqueles que já não têm recurso, não têm acesso à internet, se sentem mais motivados ainda a não querer estudar, a fazer cumprir tabela só, né? E isso dificulta o trabalho do professor porque ele não consegue alcançar esses alunos. Até porque não tem esse alcance, né? Você trabalhar na plataforma é de um jeito e no Whats é de outro, né? Eu vejo aqui com os meus alunos, né? Tem alguns que nunca conversaram comigo. Estão lá, estão no grupo, mas não conversaram. Então, acho que falta essa aproximação, trazer esses alunos para interagir mais, participar mais. Mas aí tem a questão, não tem o celular, então ele se sente mais desmotivado ainda. Se tivesse, que está no controle dos pais, ou se tivesse um trabalho, né, de reunir com os pais de forma online para poder ver o que pode ser melhorado, até nesse conselho de classe, apontar como sugestão de reunir com os pais, porque às vezes os pais trabalham, como é que esse aluno vai acompanhar? Então tem uma série de fatores, a gente acaba fazendo até um pré-julgamento. Ah, o aluno não quer saber de nada, mas muitas vezes tem uma série de fatores aí que dificulta o trabalho dele.
com certeza. Sim. Para formar cidadãos críticos, né? Uhum. Como é que foi o primeiro bimestre? Teve essa. Porque quando fecha um bimestre, tem sempre aquela reunião com o conselho de classe, reunião com os pais. Como é que foi essa rotina? Ou não houve essa. Uhum. Seria antes de começar os trabalhos, né? E até os pais estão perdidos nesse sentido. Sim. E é uma coisa que está muito ausente nesse sentido, né? Mas uma coisa que eu quero destacar aqui é a oportunidade ímpar, né, de você, Jaxandra, e de cada um desses alunos que são os nossos residentes estarem participando de um programa justamente dentro desse contexto da pandemia. Por quê? Porque é um momento é um espaço que a gente pode trazer para o debate, fazer discussões, fazer reflexões, ouvir os outros colegas, ouvir pesquisadores do ensino, pesquisadores que trabalham com a geografia escolar, com a educação geográfica. Então, são pessoas que estão trazendo também algumas reflexões dentro desse ambiente da pandemia que nós estamos vivendo. Então, é oportuno, justamente esse ambiente aqui, de você ter a sorte de estar com a gente, nós temos a sorte de estar com você, para podermos fazer essa troca, né, do que está sendo vivenciado na prática e que outros profissionais trabalham como propostas, como possibilidades, né, de uma nova construção do ensino, de uma nova reestruturação do ensino,
no novo formato, né, de acessibilidade. Então, tudo isso a gente pode estar aproveitando esse espaço para fazer isso. E nós tivemos no edital anterior, né, um curso de formação de preceptores. Estava previsto no edital, mas para esse ano não houve essa previsão. Mas na conversa que nós vamos ter com a Tassiana, eu vejo sim. Dentro do que ela sugeriu lá, ela até colocou no AVA dois links: o link de formação de preceptores e o link de formação do curso, né, da residência propriamente dito, dos residentes com os professores. Esse de curso de formação de preceptores, eu vejo que é importante, não desmerecendo que no grupo onde vocês também estão, que é com os alunos, porque aquelas atividades que você deve ter visto, não sei se você conseguiu dar uma olhada lá no AVA, de todas as atividades que eu coloquei, são poucas, mas é o que a gente está fazendo. Eu estou colocando aos poucos. Não adianta jogar uma parafernália de coisa lá e ninguém fazer nada. Então, eu estou jogando aos poucos para levantar o debate. E aí eu acho também importante do professor estar ali no meio desse debate e de vocês também poderem trazer materiais, trazerem recursos para a gente colocar para os alunos fazerem a reflexão e trazer para o debate. Não só eu que estou trazendo, mas você, como professora, trazer algum material, algum recurso. Ah, eu achei um artigo interessante que debate essa questão, eu acho que vai ser interessante para os residentes, vai ser interessante para mim, para que eu possa fazer uma reflexão, para que eu possa fazer um debate, porque aqui todos estão para aprender, né? Aqui todo mundo ensina alguma coisa, mas também aprende muito mais, né? Eu espero que haja essa possibilidade. Isso também se estende aos alunos. Quem tiver, está fazendo alguma pesquisa, está pensando no TCC, então tudo que a gente está vivenciando, todos os recursos que a gente está trabalhando aqui na residência, pode servir também como possível, né, ser trabalhado para fazer uma monografia, para fazer um artigo, né, um artigo de relato de experiência. Então tudo é possível. E a gente não pode perder isso. Apesar do professor, né, da Jaxandra estar assim por aqui de trabalho, né, a gente consegue. Tanto que esse tempo da sua fala, Jaxandra, a gente já tem um recurso imenso, né, de todas essas aflições que você está apontando, né, de recurso que a gente pode estar depois transcrevendo algumas coisas, né, e dialogando com os autores que a gente está colocando lá no AVA. Com isso, a gente pode trazer algum debate. Até agora, eu não trouxe ainda o debate dos textos que estão lá. Acho que nesse momento agora, a gente está mais assim, se socializando, interagindo com os professores das escolas, né, das apresentações que foram feitas. Essa reunião mais fechada, né, para saber como é que funciona a escola, como é que você está trabalhando com esses alunos. Por isso que eu fiz uma série de questões aqui. Até o professor José Valmir falou, né? A apostila, quando no começo era bastante, agora tem que limitar 2, 3 páginas por bimestre, uma coisa assim. Quer dizer, está caindo a qualidade também desses recursos que estão disponibilizando para os alunos que já nem têm acesso à internet, né? Então tem que refletir mais, trazer para a reunião com o coordenador da escola para saber, né, o que pode ser melhorado, porque do jeito que está vai ficar cada vez pior e haver um abandono maior ainda de alunos. A evasão vai crescer mais ainda, né? Evasão entre aspas, né? Porque nesse sentido a gente vê que a evasão vai ser só fictícia, porque os alunos todos serão aprovados.
Me fala então um pouco dessa realidade. Qual é a média de frequência desses alunos das turmas? É maior nos oitavos, no nono, nos terceiros? Como é que está sendo? Ou é flutuante? Tem época que vem por uma turma, outra época vem outra. Como é que fica? São quantos matriculados? Então você tem turma que não tem aluno. Então, mas frequentando, tem turma que você não tem aluno frequentando. Tivesse ido para a sala de aula. Uhum, só.
É isso que eu. É a última parte da nossa conversa aqui seria da disponibilidade dos materiais, mas ainda falta uma coisa que eu quero falar com você. É a respeito da implantação da BNCC na escola, que estava prevista para esse ano. Como é que ficou a definição com a coordenação? Ou todo mundo esqueceu que existe BNCC? Como é que ficou? Porque era a proposta, né, para esse ano. Isso faz parte da nossa pauta também. Quando saiu a nacional. Que ótimo. É, até a própria Seduc estava falando de fazer treinamento, coisa parecida. Sala do educador. Vocês ficaram sem essa prática com a pandemia? Não tem sala do educador? Como é que fica a hora atividade? Que tipo? É mais tecnológico as- acessibilidade a recursos tecnológicos? Como é que é? É tecnológico também. É a plataforma Teams. Só para a plataforma. Tudo feito online. Jacksandra, pelo menos alguma coisa vocês conseguiram fazer, né? Como hora atividade. Deu para ter alguma contribuição da Cefap. E para vocês verem, meus queridos residentes, o professor nunca para de estudar. A vida inteira vai estudar, até morrer.
E goste de ensinar também, né? Compartilhar. Quer ensinar para alguém. Com certeza. É verdade. Vai. Acho que a última parte da nossa conversa vai ser exatamente do que fazer daqui para frente, né? O que os nossos alunos, nossos residentes podem fazer. Então, essa disponibilidade que você tem dado para os alunos, para os seus alunos, pelo WhatsApp, você poderia passar para eles o planejamento. Acho que o primeiro material que eles precisam ter acesso é do planejamento, dos planos, né, dessas turmas que você tem. Por enquanto, eu não quero aqui colocar, né, divisão, por exemplo, se você tem 8 turmas, dividir para cada uma turma, não. Todo mundo vai ter que conhecer todo o material, porque você é uma pessoa e tá trabalhando com todas essas turmas. Então, todos eles precisam ter esse conhecimento também do todo. Mas, mais para frente, né, não nesse momento, mas lá na frente a gente pode depois dividir para cada turma, um número X de alunos, para ir trabalhando em cima daqueles materiais que estão sendo desenvolvidos com essas turmas. Você tem 3 níveis, né, da educação básica: oitavo, nono e terceiro. Então, 2 do fundamental e 1 do terceiro. Eu tenho, fora os 3 alunos que falaram que são do quinto semestre, eu tenho os demais, que são 7, que estão no 7º semestre, Jackson. E esses alunos que estão no 7º semestre, eles têm que fazer o primeiro módulo, porque nós trabalhamos por módulo. São 138 horas do primeiro módulo. E o aluno vai ter que cumprir uma carga horária X lá de regência. Isso a gente está prevendo que aconteça a partir de fevereiro do ano que vem. Ou seja, ele vai ter 2 meses aí, que seria o 4º bimestre, que haverá uma sobrecarga. Não sei de que forma isso vai acontecer, esperamos que seja presencial, até lá a gente ter tudo resolvido. Então, esses alunos que estão no 7º semestre é que terão que fazer a regência, porque eles vão ter que fazer como se fosse o estágio, a regência, dar aula para as turmas dos 8º e 9º ano. Você tem 5 turmas, né? Somando aí as 3 do 8º e 2 do 9º. São 5, então não vamos ter problema com relação a número de turmas para esses alunos. E eles precisam fechar essa carga horária, né? Vamos dizer assim, a gente não sabe quando que a gente vai. A previsão de a gente começar o semestre é fevereiro. Então, dá para fechar com tranquilidade o nosso semestre. Por exemplo, nós estamos começando o semestre em fevereiro, semestre 2020/1, e eles estão iniciando o estágio 1. E eles já vão ter tido todo o preparatório, que é agora que a gente está fazendo, de conhecimento, familiarização, imersão na escola, com o professor, nesse caso, a gente está fazendo essa imersão através de você, e de planejamento, de trabalhar em cima dos planos de aula, dos planos de ensino que você desenvolve. Então, todo esse material é que é necessário que seja compartilhado com eles pelo WhatsApp. Mas você também pode me passar e eu passar para eles pelo e-mail. Mas eu acho que, como você falou, o WhatsApp dá para fazer tudo. O que der para fazer, a gente faz pelo WhatsApp, que é um caminho mais direto, né? E mais fácil. Você não precisa estar lá com o celular. Você achou algum recurso, algum material que você também vai trabalhar com seus alunos, pode também passar para os residentes. Eles também podem contribuir, participar das suas tarefas. Não, às vezes você pode falar assim: eu gostaria que alguém
né? Eu gostaria que vocês fizessem um levantamento para mim, disso, daquilo, a respeito desse assunto, daquele. Tragam para mim algum material para me ajudar aqui no meu planejamento de aula, né? Então vai ser uma troca, assim como você vai passar algumas coisas para eles, né? Principalmente o planejamento, começando por aí, eles também podem passar para você. Então vai ser uma troca aí eles estão em formação, algum material que eles aprenderam lá na universidade até o quinto semestre, até o quarto semestre, né? Algum material que eles estão trabalhando com o professor, às vezes, eu preciso saber como é que vocês trabalham esse assunto lá na geomorfologia, ou lá na climatologia, ou na pedologia, seja lá onde for, ou na geografia urbana, o que vocês trabalharam, você também explorar o que eles têm de possibilidade para passar para você. Então, a primeira coisa é o planejamento que você tem com essas turmas, da maneira como você puder fazer, passar para eles. Tem o plano do ano inteiro, né? Que já tinha sido feito, não chegou a fazer. Também. Também, porque tem que ter o planejamento, o que foi pensado e o que foi trabalhado, né? Quais são as atividades que foram trabalhadas. Acho que porque assim, o que foi definido, que os residentes não teriam possibilidade de acesso à sala de aula remota e nem da maneira como você entrasse lá, por exemplo, você tem uma turma lá no WhatsApp do 8º ano, ninguém pode entrar lá dos residentes. Então isso a gente não está acessível, não foi dada essa acessibilidade, porque ainda não tem termo de compromisso, não tem nada estabelecido, então ficou só essa interação com o professor, tá? Então, de passar as atividades que foram trabalhadas, de que maneira você trabalha, né? O que você puder passar para os alunos, por quê? Porque com base nesses materiais, nesses recursos, eles já vão ter pelo menos um aporte da maneira como você trabalha, e aí eles depois construírem o próprio planejamento quando executarem a regência. Entendeu? Então, saber da maneira como você trabalha, vendo o seu trabalho, tudo que você faz. E aí, quando eles forem fazer a regência, eles já saberem quais são as suas manhas, as suas regras e seus, vamos dizer assim, suas exigências, né? Para ser trabalhado com esses alunos, que é importante isso, né? Pois é. Chamei atenção para o fundamental porque é a maior parte dos alunos que precisam desenvolver a atividade com o fundamental, no primeiro módulo. Esses alunos que estão no quinto semestre, eles podem trabalhar com o médio, entendeu? Aí, esses precisam fechar o primeiro módulo só com o fundamental. Então, tá mais fácil com você. Não sei como é que vai ser com os outros, mas é isso que tem que ser feito. E aí, os 3 que ficaram, que estão nos quintos, eles vão trabalhar com o ensino médio. Porque aí depois eles já vão ter o aproveitamento, né, para fazer para o estágio 2. Eu espero que a gente consiga, né, fazer esse aproveitamento, porque a carga horária do estágio são 200, então a gente tem que fazer uma carga horária maior, mas eles têm que cumprir o que o estágio exige. Estágio 1 exige estágio no fundamental, estágio 2 exige estágio no ensino médio, tem que ser separado, porque senão não aproveita, porque tudo que eles estão fazendo na residência, a carga horária vai ser 100% aproveitada,
para o estágio. Eles ainda terão que complementar uma outra parte da carga horária para fechar, né, as 200 horas para aproveitamento. Eu ainda não sei a respeito de que forma vai ser feito isso, porque eu tô levando para o colegiado para discussão desse assunto, e aí é uma coisa que a gente vai ver o que vai ser feito lá na frente. Mas, de toda maneira, ficou bem claro, né, que é importante essa troca, né, do que você trabalha, da maneira como você trabalha, das suas práticas do dia a dia, né, dos recursos, dos materiais, do planejamento, né, e isso é importante para eles terem conhecimento da maneira como você está desenvolvendo suas aulas, tanto do fundamental quanto do médio. Então, você vai mandar o material que todos vão ter que ter acesso. Aí depois, na hora do planejamento da regência, lá em fevereiro, aí a gente vai dividir as turmas. A frequência. Eu acho que assim, dá para a gente ter uma reunião não semanal, porque a reunião semanal a gente firmou com todo mundo. E aí seria interessante a cada semana sim, semana não, fazer essa reunião que a gente está tendo aqui. O que você acha? Que aí não sobrecarrega, você fica 2 dias, aí só um dia. Sim, exatamente. Você já muda para outra turma. É, exatamente. Com certeza, professor, vai ajudar bastante. Porque aí eles conseguem interagir mais, ter mais conhecimento da dinâmica do seu trabalho. Que eu acho que o mais importante agora vai ser dessa forma. Porque como eles não vão ter o contato direto com os alunos, que seria mais importante ainda, não só com o professor, mas com os alunos, no conjunto, né? Mas o que você estiver fazendo com os seus alunos, eles estarem acompanhando também dessa maneira. Tá bom? Agora vamos deixar um espaço aqui de tempo, a gente espera que em 10 minutos a gente termina, para algumas perguntas. Eu acho que vocês podem fazer perguntas para esclarecimento, questão de ordem, de dúvidas, de coisas que ainda ficam aí pairando no ar e vocês não sabem se perguntam ou não perguntam. Pode ficar à vontade. Fernando é o primeiro que começou a digitar aí. Vamos lá. Se alguém quiser falar também, pode abrir o microfone e falar também. Tem que começar aqui, com certeza. Alguém poderia falar sem precisar digitar? Fernando fez a pergunta. A questão do estágio vai ser totalmente fora do normal. A professora consegue ler lá também, né? A questão do. Vocês que estão habituados em sala de aula devem ter sentido esse impacto maior ainda, né? De uma hora para outra sair da sala de aula, ir para o quarto e ficar lá dando sua aula para todo mundo.
mais abertos. Não, não existe o tato, né? Não, não existe o olho no olho, a percepção do professor daquele aluno, olha, aquele aluno não me entendeu, eu vou ter que explicar de novo, mesmo que ele não tenha falado nada, mas pelo jeito que ele se comportou, eu percebo que ele precisa aprender um pouquinho mais do que eu estou falando aqui, que eu acho que ele não conseguiu assimilar. Então é diferente, por quê? Né, eu tenho visto alguns materiais que eu estou fazendo levantamento, né, a respeito, e entender que o que é uma escola, né, o que é a escola como um todo, né? É todo esse conjunto de relacionamentos, de inter-relação que não existe, não, eu sinto muito, mas não existe online. É um outro, é um outro ambiente, né? Mas que eu gostaria de deixar os alunos totalmente tranquilizados de que a residência pedagógica, tanto a residência pedagógica quanto o estágio, ainda não sinalizamos uma direção de que teria possibilidade do estágio ser online, da regência, que quando for dar aula, ele vai ter que dar aula online. Ainda isso não está colocado como nenhuma hipótese. A colocação é de que haverá a possibilidade do retorno das aulas, prevendo aí, né, no quarto bimestre, né, desse ano para as escolas, de fazer essas aulas presenciais, tá? Então, ainda não tem nada sinalizado que vai acontecer a regência online. E essa estrutura que está posta é momentânea, porque pode acontecer, a partir dessa fase momentânea que estamos vivendo, de haver alguma adequação ou adaptação de acompanhar o trabalho na educação básica de forma híbrida, tanto remoto como presencial, ou seja, uma possibilidade de uma nova tendência na educação, mas é uma coisa que ainda vai se construir, vai se consolidar mais para frente, tendo início nesse contexto que a gente está vivendo aí, da forma como está sendo trabalhado, né? Tem escolas que não parou nem um minuto, né? Entrou a pandemia e continuaram com o trabalho remoto. Então, toda essa experiência vai provocar alguma mudança, com certeza, no sistema educacional mundial, né? Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Da maneira como se define a escola, pelo tato, pela presença, olho no olho, e que essa escola sofre essa adaptação, de não ter mais esse convívio social, né? Como o Anísio comenta. Então é importante que vocês vejam que a escola ainda mantém o seu valor e o seu papel como está posto, né? Como está fundamentado e regulamentado. Pode haver mudança lá na frente, mas por hora a, o nosso próprio projeto político-pedagógico estabelece um formato, né, de regência nos moldes antes da pandemia. No molde da pandemia, não tem nada regulamentado. Então, se houver essa necessidade de regulamentar, aí sim a gente vai pensar de como a gente vai fazer.
considerando já uma experiência inicial que os próprios professores estão tendo aí de dar essas aulas, né, Jackson? Então é importante estar ciente disso. Mais alguém que pergunte? O Anísio comentou: convívio social é necessário, isso é muito importante. Eu percebo, Jacksandra, que a pós-graduação ela não parou quanto à orientação. Assim como você relata que alguns alunos desapareceram, eu estou com a mesma situação. De 4 ou 5 que eu tenho de orientando, só um que me acompanha, que consegue evoluir, consegue desenvolver alguma coisa. Os outros abandonaram, né? Mas o programa continua na ativa e tudo mais, e a gente tem essa dificuldade. Muitos alunos entraram em depressão, então são alunos adultos, né? Então passaram por essa fase também. Bom, é a questão da saúde mental, né? Professora, fala da pergunta aí da Marilise que vai responde o que você está dizendo. Até quando era presencial, né, Jackson? Não houve nenhuma preparação, como a Marisa está falando.
É como acaba tendo uma sensação de esvaziamento maior do que se fosse em sala de aula, né? Uma coisa que eu acho importante destacar aqui, Jacksandra, é que o tempo todo nós brigávamos em sala de aula com os alunos que não largavam do celular. Então, acho que teve alguma validade, alguma valia, né? De pelo menos eles estarem um pouco mais, vamos dizer assim, familiarizados, né? Apesar de que para eles o celular é para se divertir, não é para aprender, né? O celular eles não enxergam como um instrumento de aprendizagem. A partir do momento que eles conseguirem enxergar, os poucos que assistem às suas aulas estão enxergando, que acompanham as suas aulas, né? Vai ter um aproveitamento muito melhor, com certeza, né? Sim, mas isso é recente, mas no começo sempre havia essa repulsa. Teve um. É. Pode ser, agora pode ser uma ferramenta complementar, inclusive, né? Jefferson Emerick quer falar? Pode falar. Bem pensado.
com certeza. O Jefferson Emerick, por favor. Bem. Respondeu. Ninguém esperava isso, né? Seria tipo assim, preparar antes para começar? Não, foi feito tudo ao mesmo tempo, né?
demorar. Ninguém. Mas não entendi. Jaxandra, eu vejo assim que não é uma novidade, né, trabalhar com ensino remoto para começo de conversa. Então, existem referências que trabalham a respeito, que discutem isso, mas é novidade ver isso na prática, né, constante na educação básica. Então, é uma coisa inédita, nunca aconteceu. O que dificultou mais ainda a possibilidade de preparação com antecedência dos professores para gerenciar esse trabalho remoto em sala de aula, né? Mas se fosse realmente pensado, né, todas essas dificuldades que poderiam aparecer, a gente sabe que a educação brasileira ela é muito precária. Então, por conta dessa precariedade, acaba impactando também no aumento das desigualdades, porque aqueles que realmente têm recursos, que têm pais que investem na educação dos filhos, mesmo sendo alunos da escola pública, né? Eles estão lá investindo, ó, estou pagando a internet do seu celular para você estudar, para você fazer suas aulas, ter suas aulas aí com o professor. Então, não é o Estado que está sustentando isso, é a família que está sustentando. Então, o Estado tem uma parcela de contribuição mínima, porque o mínimo que deveria ser feito era dar acessibilidade aos recursos tecnológicos para todos os alunos, para não haver essa evasão, né? Agora, resolver isso jogando panos, né, para cobrir o que eles fizeram, não deixaram de fazer, colocando apenas como uma solução todo mundo aprovado, isso não resolve a situação. Então tem que haver um debate muito maior ainda em relação à educação. Mas a gente já extrapolou o tempo, né? Que a gente tem no máximo 1h30, já passou de 1h30 e a gente tem muito para conversar, principalmente, né, um assunto que desperta muita preocupação dos alunos de como eles vão trabalhar em sala de aula, né, como ele vai desenvolver um conteúdo com esses alunos, como que desenvolver um determinado assunto lá no 8º ano, lá no nono, no 3º ano, como que está a estrutura dos conteúdos, né? Então, todas essas questões é uma preocupação que eles têm e a gente ainda não falou. Então, é ponto para as próximas reuniões. Então, tema para a reunião a gente tem sempre. Então, acho que essa conversa que a gente tem feito nas reuniões maiores e nessa primeira que a gente está fazendo, é mais no sentido de entrosamento, de conhecer toda essa realidade da escola. Mas agora que você vai trazer um material, dar acessibilidade para os nossos residentes, vai ser o momento deles também fazer, né, tecer os seus comentários, fazer mais questionamentos, se tiverem, a respeito da forma como você está construindo o seu trabalho pedagógico, né, para ensinar a geografia. Então, acho que a gente acaba tendo que fazer um desfecho aqui para dar sequência a esse assunto nas próximas reuniões. E eu agradeço, professora Jaxandra, acho que eu tomei muito seu tempo, os alunos também. Tá, então, ainda mais quando a gente gosta do assunto, né? E tem com quem trocar experiência. Eu acho que aqui a gente tem mais que aproveitar e fazer essa troca de experiência. E aí é importante a gente dialogar muito. Então, trocar essa experiência é muito. Agora, se a gente observa que não está nas nossas mãos, né, a resolução de todos os problemas que estão sendo postos aqui. O problema da ausência do aluno da escola, né, é uma questão que não dá para ser resolvida somente pelo professor. Tem que ter todo um trabalho coletivo da escola, dos pais, da Secretaria de Educação, né?
Então, a gente não pode assumir toda a culpa. Com certeza. E é uma outra questão, né? A gente sabe que ficar na frente do computador até um certo tempo, a gente cansa a vista, cansa tudo. É diferente do que você ficar frente a frente com a pessoa conversando. Você passa a noite toda conversando, né? Mas não cansa, tanto quanto ficar na frente do computador. Professor, então, ficamos assim, acordados desse material para passar para a turma no WhatsApp, que eu também vou estar acompanhando, e aí a gente vai pensar na. Ótimo. Fica mais fácil assim. Traga isso, o que já foi. O que já foi, você pode trazer fazendo um estudo. Ótimo. Perfeito, professora. Não dá para você fazer assim. Depois você passa para os. Isso. Perfeito. Ótimo. Dando alguma contribuição. Uhum. Ou então você também solicitar alguma proposta pedagógica diferenciada para eles, aí eles pesquisarem e trazer para você também. Mas aí cabe a você agora gerenciar essa turma. Eu vou estar do seu lado aí no WhatsApp. Nós, né? Todos nós aqui temos. Bom, gente, eu agradeço imensamente a presença de todos. A gente então dá por encerrada essa reunião. E aí a gente marca para ser na próxima semana. Nós estamos no dia 20 de outubro. Semana que vem é dia 27. O mês de novembro. Ai, cadê o calendário aqui? Novembro. Dia 3 de novembro será a nossa próxima reunião com a escola entre residentes e preceptoras e a preceptora. Dia 3 de novembro, logo depois do feriado, do dia 2. Já vou deixar anotado aqui, tá bom? Fique à vontade, professora, se quiser falar mais alguma coisa. Não, 100%. A gente tá na total dependência da sua fala, de tudo que você fala aí, né? Acho que depois a gente vai aproveitar o tempo que a gente não teve na vivência da escola, que vai ter que ser complementada lá no. Com certeza vai dar tudo certo. É. Então, até a próxima. Na quinta-feira, reforçando, na quinta-feira a gente vai ter a reunião com a Tassiana, que ela é coordenadora institucional, que vai discutir a questão mais administrativa e burocrática dos contatos com a SEDUC, do que está por vir, das decisões que estão sendo tomadas em relação à questão da bolsa, né? Se teve algum entrave, se teve algum problema. Teve, né? A gente não sabe se vai ser possível sair essa bolsa já o mês que vem. Então, tudo isso ela vai estar falando na próxima reunião, na quinta-feira, 18h30. Tá bom? Boa noite, um abraço. Obrigada, professora.
Obrigado a todos, viu? Boa noite.